Salve, salve rapaziada, salve, salve família. Mais um vídeo, mais uma análise, mais um derby. Caraca, esse ano tivemos 100 derbys, né? Misericórdia. Mas a grande verdade também é que foi um ano, ó, mamatinha quando se trata de derby pra gente. A gente dominou, voltou a assumir o protagonismo desse que é o maior clássico do Brasil. A grande verdade é que se a gente for contar aquele último clássico lá de 2024 que a gente ganha de 2-0, foram 8 jogos, apenas uma vitória do Palmeiras, pô. Pelo amor de Deus. Então, assim, os caras realmente voltaram a ser nossos fregueses, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Se a gente não for contar 2024, for falar apenas de 2025, 7 jogos, uma vitória do Palmeiras, 3 vitórias do Corinthians e 3 empates. Um título em cima dos caras, uma eliminação, eliminamos os caras na casa deles, da Copa do Brasil, e 2 jogos do Brasileirão, em que por aquele jogo do Brasileirão que foi 2-0, que a gente estava com o time completamente destroncado com o Matheus Donelli no gol. E hoje também, né, gente? Um catadão do Corinthians foi para campo hoje no derby. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer aí da análise. Mas a grande verdade é que 2025 foi uma mamatinha, foi delícia, foi tesão, foi derby atrás de derby. O Corinthians voltou a assumir protagonismo, voltou a ser o time que comanda os derbys, voltou a ser um time que sabe jogar um jogo como esse, que tinha desaprendido nos últimos anos. Então, muito importante para a gente reassumir esse controle desse clássico que sempre foi nosso, sempre vai ser, certo? O nosso filhinho Parmeirinha, que hoje empata com a gente lá na Neoquímica Arena. E eu já tenho que começar falando que, para mim, vi muita gente falando que o Corinthians precisava ganhar. Lógico, ganhar, gente, é importantíssimo ganhar derby, óbvio. Mas, cara, dadas as circunstâncias, tá? Do que o Corinthians tinha à sua disposição, dos jogadores que a gente tem em departamento médico, dadas essas circunstâncias, tá top. A gente sai da Neoquímica Arena, na minha opinião, com um saldo positivo, tá? Para mim, a gente sai, esse empate tem um gosto bom pra gente. Um empate bom, um empate justo, sabe? Um empate não é aquele empate que a gente sai reclamando, pô, não jogamos, pô, poderia ter feito um jogo muito melhor. Não, eu acho que o Corinthians fez aquilo que estava à sua altura, aquilo que estava à sua disposição, né? Porque a gente sem Yuri, Memphis voltando agora, né? Pesadão ainda. Aí, sem Martinez, sem Carrilho, Ranielli machucou no segundo tempo, sem Matheus Bidu, sem Mateuzinho. Então, gente, a gente conseguir sair com um empate, um jogo que o Palmeiras precisava ganhar para ir atrás aí do título, buscar a liderança ali com o tropeço do Flamengo. Os caras, obviamente, iam vir para ganhar essa partida mesmo na nossa casa. E a gente, com o time todo catadão, eles nem conseguiram ganhar do nosso catado, né? Então tá bom, velho. De verdade, tô contente com esse empate. Ah, vai comemorar empate? Vou, foda-se. Foda-se. Vocês ganharam uma só da gente esse ano, ô minúsculos. Minúsculos. Time pequeno do caralho. Então, assim, empate com saldo positivo. Tá bom. O importante era realmente não perder essa partida. E agora, no decorrer do campeonato, a gente resolve aí. Mas vamos fazer aí algumas considerações sobre o jogo. A primeira é essa, que tem que ser dito: os desfalques, principalmente os dois laterais, fizeram muita falta. O Martinez ali no meio campo com certeza hoje seria titular, é um cara que joga muito bem clássico também, que enche o saco dos caras do Palmeiras, que é maluco da cabeça e gosta de jogar derby, então também fez falta ali no meio campo, principalmente em questão de marcação, que foi aonde que o Corinthians foi pior nesse jogo, né? Eu acho que o Corinthians não se encontrou muito bem na marcação no decorrer dessa partida, principalmente ali nos primeiros 15 minutos ali do primeiro tempo. Cara, a gente teve muita dificuldade de achar o Palmeiras, né? Principalmente no meio-campo ali. O Lucas Evangelista com muita liberdade, o Corinthians dando muito espaço, com dificuldade, muita dificuldade para encontrar aquela dupla ali na lateral direita, que era Charles e Bidon. Hoje ele colocou o Bidon para fazer a sobra ali do Charles. Muita dificuldade, muitas jogadas criadas ali em cima dos dois, com o Vitor Roque, Tigrinho maldito. E é verdade que o Corinthians sofreu sim, em termos de marcação. Demorou para encontrar o Palmeiras. Achei que
na grande maioria dos minutos da partida, o Palmeiras teve sim as melhores chances e teve também talvez até um certo controle da partida. Então por isso que eu acho, mais uma vez falo, que o empate é um saldo positivo pra gente, né? E sim, gente, não tem como não falar dos desfalques, né, rapaziada? Não tem como não falar, porque é o que faz falta, não tem como, né, cara? Você vai jogar um derby contra um time que tá inteiro titular, sem os seus principais jogadores, é complicado, é difícil, né? O Memphis voltando agora, o Garro ainda, a gente sabe que o Garro caiu muito de ritmo esse ano, porque sofre muito com a lesão do joelho dele, então acaba desempenhando não muito como era o ano passado, né? E então é um saldo positivo, principalmente por isso. Sofremos com as duas laterais, obviamente, apesar do Andileri ali, até que achei que fez um bom clássico ali em questão de marcação e tal, mas não é o Bidu tá comendo a bola, essa é a grande verdade, tá jogando muito, muito bem. E o Mateuzinho na lateral direita, hoje ele improvisou o Charles, que bom, né? Que se fosse com o Félix Torres, meu, misericórdia, senhor, né? Então o Charles ali na lateral direita foi até que bem, né? Se a gente for levar em consideração que era um cara totalmente improvisado, né? Mas o Corinthians sofreu, obviamente, era de se esperar que a gente sofreria pelaquela lateral direita ali. Mas sofreu principalmente no meio-campo. Hoje com o Ranieri, que é titular absoluto dessa primeira volância aí do Corinthians, mas que sozinho foi difícil ele conseguir marcar todo mundo ali do Palmeiras, que teve superioridade nessa zona do campo, né? No meio-campo. Então, essa foi a principal questão. Acho que o Corinthians, no decorrer inteiro do jogo, não conseguiu achar na marcação, sabe? Acho que não foi fácil marcar o Palmeiras hoje, mas muito por causa desses desfalques. Aí o Palmeiras faz um gol de pênalti, né? Em cima do Flaco Lopes, dá até para discutir se foi pênalti, se não foi, enfim, pênalti para os caras. O Vitor Roque bateu bem, os caras abrem 1-0 no momento que eles estavam assim bem melhor que a gente na partida. O Corinthians entra naquela pilha, entrou pilhado pro clássico, aguerrido, e foi assim o clássico inteiro, né? E tem que ser, tem que entrar em clássico, em derby, aguerrido, para lutar, para batalhar. E o Corinthians empatou esse jogo porque batalhou, porque em termos de criação, em termos de futebol jogado, não teve muita coisa por parte nossa, né? Mas é isso aí, entrou pilhado, entrou disputando, fazendo falta e batalhando por cada bola, e fomos bem nessa questão, né? Principalmente ali nos primeiros minutos de jogo. Mas aí a verdade é que o Palmeiras teve domínio, sim, das ações e criava jogadas com mais perigo, né? E aí gol dos caras, mas aí a freguesia ela é absurda, né? Gol do Gustavo Henrique. Eu não sei se na súmula eles deram o gol pro Gustavo Henrique mesmo, ou se vão dar gol contra. Eu não sei, tá? Eu não olhei a súmula. Parece que o gol foi pro Gustavo Henrique, tá? Parece que o gol foi pro Gustavo Henrique. Acabou de sair, acabou de acabar o jogo, então ainda não olhei internet, nada do tipo, não vi as redes sociais, não sei para quem que deram o gol, mas acredito que tenha sido do Gustavo Henrique sim. Ou seja, mais um gol dele em cima dos caras, né? Papai dos caras demais. Agora eles têm padrasto, que é o Gustavo Henrique, o pai, que é o Yuri, e o padrinho, que é o Memphis Depay, né? Então, absurdo. Freguesia ali, um gol contra, gente, desculpa. Apesar do movimento ter sido do Gustavo, um gol contra dos caras. E aí a gente empata o jogo no momento que eles eram superiores a nós. E numa bola parada, que a gente consegue chegar ali e empatamos o jogo, né? E aí foi isso, gente. Não aconteceu muito mais coisa no decorrer da partida. Segundo tempo, igual primeiro tempo, Palmeiras com superioridade, né? O Corinthians tentando muito no contra-ataque ali, mas é isso que eu falei para vocês. A grande verdade é que uma partida muito mais aguerrida, de muito mais entrega, né? Do que em termos de tática e técnica, né? Enfim, aí o Dorival faz algumas mudanças, coloca o Rian, ele volta aí coloca um esquema de três zagueiros no segundo tempo. Ele recua o Ranieri para fazer esse terceiro zagueiro e sobe os dois laterais, que hoje era o Charles e o Angileri. E aí o Corinthians dá uma melhoradinha assim na marcação, começa a ter menos espaço para jogar o Palmeiras, mas a verdade é que faltou sim pelo menos energia ali no meio-campo, né? Principalmente a energia que eu acho que faltou no meio-campo do Corinthians hoje. Acho que pelo fato de ser um derby e o Ranieri tá sozinho na função de marcação ali, né? O Martinez com certeza ajudaria muito, mas tá no DM, né? Enfim.
E aí, três zagueiros, o Corinthians diminui um pouco os espaços, mas com bastante dificuldade para criar. Garro não fez um derby muito bom hoje. Tá sofrendo bastante o Garro, né, velho? Que pena, cara, de verdade. Pô, que bosta, cara. A gente veio tão empolgado com ele ano passado, né, cara? Achei que esse ano ele ia voar, mas, mano, essa lesãozinha no joelho dele que é crônica, brother. Puta, tá fudendo muito o futebol do Garro, coitado, velho. Caralho. Enfim, não fez uma partida muito boa. Memphis um pouco sozinho, Guinegão sozinho ali no ataque também. E aí não teve muita jogada, não teve muita. Nada de muito perigo que o Corinthians tenha criado ali no segundo tempo. Teve algumas bolas paradas ali que poderia ter surgido. Uma bola do Memphis que desvia na barreira, que vai no gol. Eu acho que teria saído o segundo gol ali do Corinthians. Mas foi um jogo aberto, né? Um jogo que o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras poderia ter feito 2-1 ali no segundo tempo, né? Mas a gente pelo menos acertou um pouco as falhas de marcação que estavam ocorrendo. Aí ele vem com o Rian, depois coloca Vitinho, coloca Thales Magno, enfim, aí mexeu, mas não mudou muito a característica do jogo não, né? Continuou com os três zagueiros, ele coloca o Tchoca, que achei que o Tchoca entrou bem hoje, tá? Que inclusive essa é uma coisa que eu venho falando para vocês, né? Que o Corinthians tem que utilizar mais a base e o Tchoca é um exemplo disso, né? Apesar de ter tido algumas falhas, ainda não é aquele zagueiro de confiança 100% assim, mas em vez de você tentar um Kaká, que até entrou na partida também, aí ele tira o Charles, coloca o Kaká na lateral direita. Gente, é foda, né, cara? É só isso que eu tenho pra falar pra vocês, cara. A análise do derby de hoje é isso, caralho, velho. A gente praticamente não tinha mais jogador pra colocar em campo, né, brother? Porra, puta que pariu. Teve que improvisar volante, depois zagueiro. Caraca, irmão, não tinha nem mais como colocar jogador em campo, não tinha nem como mais fazer substituição, não tinha mais opção, né? Então, por isso que eu acho que o saldo é positivo e os caras devem estar mordidos de não ter conseguido ganhar do nosso catado, né? Enfim. E aí ele faz as substituições, mas não muda muito o estilo de jogo ali. E aí, gente, acaba mais um derby desse ano, o sétimo, empatezinho, tá bom. Eu acho que a próxima partida agora a gente pega o Flamengo, se não me engano, é isso, né? Flamengo agora? Não sei, gente, esqueci agora. Como eu falei pra vocês, ainda não olhei rede social, então acabou de acabar o jogo, então eu tô vindo no pelo aqui fazer a análise para vocês. Mas empatezinho tá bom, é nóis. O importante. O que é isso? Eu tô bêbado pra falar hoje, né? Importe, o que é isso, cara? Tô com a cabeça no mundo da lua. Eu vivo sempre no mundo da lua, né? Importante era realmente não perder essa partida. E saldo positivo aí pra gente. A gente sai do derby, que acho que o Palmeiras foi superior, mesmo jogando na nossa casa, mas que o Corinthians foi aguerrido, teve postura para jogar, né? E isso que a gente muitas vezes a gente quer, né? Não precisa fazer um jogo espetacular, de absurdo, de tática, de técnica, de criação de jogada, não, mas se fizer um clássico com vontade, com garra, se disputar cada bola, se for aguerrido, se jogar com coração, a gente já está satisfeito e eu estou satisfeito porque vi um Corinthians que correu, que batalhou, que tinha muitas limitações, falta de jogadores, os nossos principais jogadores no departamento médico, Carrilho faz muita falta, não adianta, nesse setor de criação ele ajuda demais, né? Mas a gente vê o time se entregando mesmo com todos esses desfalques, tá ótimo, saldo positivo pra gente, certo? 7 jogos, apenas uma vitória dos caras, deixo claro aqui pra vocês. Comenta aí o que vocês acharam do derby de hoje, né? Qual a sua expectativa para os derbys de 2026, que agora ó, é só em 2026 por cada, já vai se preparando que vai vir mais pirocada. Enfim, comenta aí o que você achou do derby de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 500 inscritos, caralho. Gente, eu preciso chegar em 500 inscritos. Nossa, voou até cuspiu um carro aqui, cuspiu um mar, um oceano. A gente precisa chegar nos 500 inscritos para eu conseguir começar a monetizar esse canal maravilhoso, ganhar grana, trazer cada vez mais qualidade para vocês. Vocês sabem como é, né, mano? Futebol se faz com dinheiro, né? E vídeos também, obviamente, né? Então, cada vez mais se eu conseguir ganhar dinheiro com isso, trago cada dia mais vídeos melhores, mais qualidade. Então, ajuda aí, mano, de verdade nesse projeto. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like que ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas também, a fazer o vídeo viralizar. Fica de olho que sempre tem shorts, posto bastante shorts aí para vocês. Os shorts fazem até um sucessinho, pegam bastante visualizações.
vai ter react essa semana. Já tô planejando fazer um vídeo aí bacana de gameplay com a minha tropinha, com a minha rapaziada. Então, vai ter muita coisa bacana aí no canal, certo? Me ajuda aí, mano, a chegar a 500 inscritos, de verdade. Dá essa força aí que falta pouco e aí a gente vai conseguir começar a monetizar. E aí é só, mano, voar, foguete não tem ré. Não tem ré, não tem ré. O que tá acontecendo comigo hoje? Eu vou até segurar o microfone igual o Silvio Santos aqui, que eu tô falando tudo errado, porra. Eu tô falando tudo errado, porra. Tá maluco? Aralho. Inclusive uma coisa bacana, né? Sexta-feira vai ter NFL lá na Neoquímica Arena. Pô, muito legal. Eu gostaria muito de ir nesse evento, mas obviamente não temos condições monetárias financeiras para comparecer a um evento tão caro como esse, né? Ingressos absurdos, mas, mano, deve ser um rolezinho muito legal de colar, certo? O gramado vai ser, obviamente, fudido, igual ficou da última vez, mas tá bom, né? O que importa é a gente fazer uma graninha aí e dar uma lucradinha com esses eventos internationais, né? Enquanto uns fazem show da Ana Castela, a gente faz evento bom, evento de qualidade, igual. Nossa, roto 3D aqui com o microfone na mão. A gente faz eventos de qualidade. O que eu tô falando? Não sei. Tô bêbado pra fazer esse jogo, né? Não é possível. Não falei nada com nada durante esse vídeo, mas tá bom. Me ajuda a chegar nos 500 inscritos aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis, até a próxima. Valeu, falou, tchau e tchau, tchau.